Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, ou Guerra das Guerras, como era chamada, foi um gigantesco conflito bélico envolvendo as principais potências imperialistas da Europa no início do século XX. Entre as causas da guerra podemos citar o imperialismo, o nacionalismo, o revanchismo francês, o pan-eslavismo, a crise nos Balcãs, a paz armada e a política de alianças. Imperialismo. As potências europeias alcançaram grande desenvolvimento com a Revolução Industrial. A questão é que elas precisavam de matérias-primas para fabricar produtos e de mercados consumidores para vendê-los. Essas potências precisavam conquistar novos territórios, então invadiram a África e a Ásia para subjugar suas populações. As potências lutavam entre si para dominar esses territórios. Essas lutas levaram à Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia política que defende os interesses de uma nação específica. É uma ideologia opressora, porque coloca as nações contra nações e leva à xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros. As diversas nações europeias estavam em luta por emancipação ou para subjugar outras nações. O pan-eslavismo. O pan-eslavismo foi uma ideologia de dominação russa no leste europeu, especialmente nos Balcãs. Os russos afirmavam pretender formar uma grande nação eslava, mas na verdade buscavam dominar territórios. Crise nos Balcãs. A região mais atingida por ideologias nacionalistas e pan-eslavas era a região dos Balcãs. Os países dessa região se envolveram em diversos conflitos devido a essa ideologia. Era considerado o barril de pólvora da Europa. Diversos estados, grupos terroristas e nações lutavam na região. Entre as forças beligerantes dos Balcãs estavam a Sérvia, apoiada pela Rússia, e o Império Austro-Húngaro, apoiado pela Alemanha. Eles seriam importantes para o início da guerra. Revanchismo francês. A França foi derrotada pela Alemanha na Guerra de 1870 e foi obrigada a assinar a paz de maneira humilhante no Palácio de Versalhes. A França perdeu as ricas regiões de Alsácia e Lorena e esperava o momento certo para retomar essas regiões. A Paz Armada, de 1870 a 1914. Todos sabiam que o conflito bélico entre as grandes potências era uma questão de tempo. Após a Guerra Franco-Prussiana de 1870, iniciou-se a Belle Époque, um período de grande progresso e embelezamento da Europa. Porém, esse progresso e embelezamento não esconderam a rivalidade entre as potências que buscavam se preparar para a guerra desenvolvendo a maior tecnologia bélica possível para o conflito. Eles inventaram muitas armas de guerra até então desconhecidas: metralhadoras, submarinos, granadas, dirigível, lança-chamas, aviões e tanques de guerra e as terríveis armas químicas. A política de alianças. Preparando-se para a guerra, as potências organizaram-se em dois blocos antagônicos: a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro; Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, França e Rússia. A Itália rompeu com a Tríplice Aliança no início da guerra, alegando que só defenderia seus aliados caso eles fossem atacados primeiro, o que não ocorreu. Mas logo os italianos entraram na guerra ao lado da Entente. O Império Turco-Otomano passou a fazer parte da Tríplice Aliança ao lado de alemães e austro-húngaros. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia em 28 de junho de 1914, quando este visitava a Bósnia. O assassino, de nome Gavrilo Princip, fazia parte da organização terrorista Mão Negra, que defendia a formação de um grande Estado sérvio em oposição ao Império Austro-Húngaro. Crise de julho de 1914. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de envolvimento no atentado e fez exigências que os sérvios não aceitaram. Devido a essa negativa, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, que por sua vez recebeu o apoio da Alemanha. Em pouco tempo, as grandes potências, seguindo a lógica das alianças, declararam guerra entre si. Fase da guerra. A Primeira Guerra Mundial é dividida em três fases. Primeira fase, guerra de movimentos. Segunda fase, guerra de posições ou de trincheiras. Terceira fase foi a fase final. Primeira fase, a guerra de movimentos, 1914 e 1915. Nessa fase, a Alemanha adotou o Plano Schlieffen, no qual pretendia invadir a França atravessando o território belga. Mas o plano fracassou e as potências ficaram estacionadas nas trincheiras formadas na frente ocidental. Segunda fase, a Guerra de Trincheiras, 1915 a 1917. As trincheiras eram grandes corredores cavados no solo para proteger os soldados. Eram protegidos por campos minados, arames farpados e outros obstáculos. O espaço entre as trincheiras era chamado de Terra de Ninguém. As condições de combate nas trincheiras eram desumanas. Nas batalhas morriam milhões de soldados, sendo que as vitórias eram um pouco vantajosas,
pois pouco se avançava. Nas trincheiras, os soldados ficavam expostos a armas químicas. Os alemães foram os primeiros a fazer uso das armas químicas quando, em 1915, na Bélgica, eles lançaram gás clorídrico nos seus inimigos. Esse gás provoca queimadura nos olhos, na garganta e nos pulmões, além de causar cegueira, náusea, dor de cabeça e asfixia. Outros gases utilizados com efeito semelhante foram o gás cloro, gás cianídrico e gás mostarda. Principais batalhas: Batalha de Tannenberg, 1914. Os alemães venceram os russos de maneira humilhante. Somente 10.000 dos 150.000 soldados russos conseguiram escapar. Primeira Batalha de Marne, 1914. Franceses e britânicos venceram os alemães, mas com grandes perdas de ambos os lados. Foram 250.000 mortos no total. A derrota alemã obrigou as forças beligerantes a adotarem a tática de trincheiras. Batalha de Galípoli, 1915 e 1916. O Império Turco-Otomano venceu uma expedição formada por ingleses, franceses, australianos e neozelandeses. Cerca de 150.000 pessoas morreram no conflito. A derrota humilhante custou a demissão do líder inglês Winston Churchill. Batalha de Verdun, 1916. Outra vitória francesa contra os alemães, onde ambos os lados têm perdas equivalentes, cerca de 450.000 mortes de ambos os lados. Batalha de Somme, 1916. Franceses e ingleses vencem os alemães, mas perderam 600.000 soldados. Os alemães perderam 465.000. Genocídio armênio. No contexto da Primeira Guerra Mundial, ocorreu o genocídio armênio, quando uma das potências beligerantes, o Império Turco-Otomano, promoveu a morte de quase 2 milhões de armênios por motivos étnicos. O Barão Vermelho. O piloto alemão Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho, destacou-se na Primeira Guerra Mundial pelas 80 vitórias obtidas em combate. Apesar de abatido em 1918, ele foi um dos maiores heróis da história militar alemã. Terceira fase, 1917 a 1918. Dois acontecimentos foram decisivos nessa fase: a saída da Rússia, motivada pela Revolução Bolchevique de 1917, e a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Entente devido ao prejuízo provocado pela guerra submarina dos alemães, na qual chegaram a torpedear o navio americano Lusitânia, onde morreram 1.198 pessoas. Os alemães também ofereceram apoio ao México em caso de uma guerra contra os Estados Unidos. Com os russos fora de combate, os alemães partiram para mais uma ofensiva na frente ocidental, mas foram derrotados na Segunda Batalha de Marne em 1918. Enquanto os alemães ainda partiam para a ofensiva, seus aliados eram derrotados e se rendiam. Inicialmente a Bulgária, depois os impérios otomano e austro-húngaro, que perderam território e se fragmentaram em diversos outros países. Uma revolta popular na Alemanha obrigou o Kaiser Guilherme II a renunciar. O novo governo decidiu assinar o Acordo de Paz e pôr fim aos conflitos. O presidente norte-americano Woodrow Wilson propôs uma paz sem vencidos nem vencedores. Ele apresentou 14 pontos para uma solução equilibrada do conflito. Mas ingleses e franceses impuseram aos alemães a humilhação do Tratado de Versalhes. Essa humilhação será uma das causas da Segunda Guerra. Os alemães foram obrigados a ceder direitos sobre as suas colônias ultramarinas, a devolver a região de Alsácia e Lorena para a França, a entregar para a França o controle sobre a rica região do Sarre, ceder território da Polônia, o corredor polonês, a pagar indenização de guerras e a destruir seu poderio bélico. Surgiram novos países como Hungria, Tchecoslováquia, Sérvia, Croácia e Eslovênia. O Império Otomano cedeu território da França e à Inglaterra. Foi criada a Liga das Nações para evitar outro conflito mundial. No entanto, essa liga não foi eficiente porque não participaram nem os Estados Unidos e nem a Rússia. Além disso, não possuía efetivo militar próprio. Uma das consequências positivas da Primeira Guerra Mundial foi a inserção social das mulheres. Com os homens no campo de batalha, elas tiveram de trabalhar nas fábricas, conquistar renda e reivindicar direitos políticos e sociais, direito de votar e de receber salário igual aos homens, por exemplo.